Seja bem-vindo a mais um episódio dessa série sobre trabalho em Malta aqui no YouTube. E hoje eu vou conversar com a Isabela, profissional que veio sem passaporte europeu, aplicou para vaga estando no Brasil, já veio com visto, com emprego tudo certinho e ainda numa área super específica. Vamos conhecer a história dela? Estou aqui com a Isabela. Seja bem-vinda, Isabela. Obrigada por ter aceitado o convite de contar um pouquinho da tua história com Malta, porque é uma história que tem uma jornada dupla, né? Ela veio, fez intercâmbio, voltou pro Brasil e agora está trabalhando aqui em Malta. E só para dar uma contextualizada aí pro pessoal, com o que você trabalha aqui em Malta antes de a gente começar do início? Então, eu sou UX Researcher, que trabalho com ver como está sendo a experiência do usuário. Então, é pesquisa com o usuário aí do produto. Uma profissão bem específica, mas ela vai contar um pouquinho mais pra gente de como que foi todo esse processo. Mas vamos começar do começo, como sempre, né? Como que você veio parar aqui em Malta a primeira vez, né? Que você tinha comentado comigo em 2019, né? Que você veio... O que você veio fazer aqui? Qual era o teu objetivo? Então, é jornada dupla mesmo em Malta e as duas jornadas são assim, imprevisíveis, sabe? Então eu sempre quis fazer o intercâmbio, sempre quis mais pela experiência. Não que eu falasse inglês, eu não falava inglês muito bem, era também, depois virou um objetivo profissional junto. E aí, em 2019, eu falei assim, não, é esse o ano que eu vou ter que fazer, porque na minha cabeça eu já ia formar e aproveitar minhas férias de 3 meses. E aí fui pesquisando, queria muito a África do Sul, queria muito ir pra Cape Town, tava muito nessa, fui começar a conversar com as empresas e do nada uma pessoa falou assim, Malta. Surgiu aí, ó. Aí veio assim, onde fica isso, né? Onde fica Malta? E aí foi incrível, porque eu pesquisei, vi Malta e esqueci Cape Town. Eu nem sabia o que tinha em Malta, mas sabe quando você... Feelings. Senti que tinha que ser Malta. Era o destino você vir pra Malta. Exato. E aí eu fazia estágio no Brasil, eu tive que sair, porque 3 meses, né, dava férias da faculdade, mas não dava umas férias do estágio, mas ao mesmo tempo eu sentia que eu tinha que ter essa experiência. Muito legal. E aí você veio sozinha, você veio com alguém, e quanto tempo que você ficou aqui em Malta? Eu vim sozinha e eu fiquei 3 meses. Então eu passei o inverno inteiro em Malta. Você veio fazer intercâmbio no inverno. Exatamente. E como que foi? Você sentiu assim que foi bom, uma boa escolha você ter vindo no inverno ou não? Olha, eu fiquei muito receosa e eu ficava procurando vídeos de pessoas pra falar assim, vai no inverno. Vai no inverno. Mas ninguém falava isso, todo mundo ficava assim, neutro, sabe? Falava assim, olha, é frio, não vai dar pra aproveitar a praia. Mas hoje, que eu tô passando o verão aqui, eu vejo que a minha escolha foi super certa. Pelo que eu queria, sabe? Eu acho que a ilha funciona melhor, as coisas são melhores, você sente mais tranquilo, isso. né? Você sente mais o lugar. Eu gosto de sentir o lugar, viver a experiência. Então, pra mim, assim, não poderia ter sido melhor. Ainda foi um inverno muito bom. Choveram 2 dias só. E o resto dos dias, assim, um dia azul, lindo, maravilhoso, perfeito. Então, ó, pra quem quer vir no inverno, ó, já fica a dica da Isabela. O que você queria ter ouvido Queria ter quando alguém você tava vindo em 2019, né? pra falar, vai. Vai. Beleza, aí você fez teu intercâmbio de 3 meses. E aí o que aconteceu? Voltou pro Brasil, tudo normal, vida que segue? Ou ficou uma coisinha, uma pulguinha atrás da orelha? O que aconteceu? Então, já não foi tudo normal porque eu voltei na pandemia, né? Então, quando eu tava aqui, eu aproveitei para viajar para alguns lugares e eu nunca tinha cogitado morar na Europa, sabe? Mas como eu vi a qualidade de vida, as coisas aqui, estando aqui eu já não queria ir embora. Eu já não queria ter ido embora. E eu ainda fui embora no começo da pandemia, então quase que eu ainda fiquei presa aqui. No começo eu falava assim, nossa, graças a Deus eu não fiquei presa, mas agora eu falo, infelizmente eu não fiquei presa aqui. Então eu voltei e além de tudo, ainda querendo estar aqui, por causa que a experiência foi incrível, ainda voltei em pandemia, dentro de casa, sem faculdade, e aí só me fez pensar assim, por que eu não estou lá? Então aí ficou aquela coisa, aquele Exato. sentimento, assim. E foi tua primeira experiência internacional ter vindo pra Malta? Ou... Você diz de viagem? De viagem, Não, assim, não. tipo... Já tinha vindo pra Europa? Não, pra Europa não. Eu já tinha ido pra América do Sul, Central e Norte. E aí foi tua primeira experiência Foi a primeira aqui. Europa. E aí, o que fez você mudar de ideia pra vir pra sua jornada dupla, né? Pra você vir realmente trabalhar aqui? Beleza, você tá lá, né, na pandemia, tudo fechado, começa a repensar na vida, né? Porque acho que todo mundo pensou muito na vida na pandemia. E aí? Sim. Então, eu queria voltar pra Europa. E eu não tinha Malta, assim, como foco no começo. Certo. Mas aí, como eu tava sentindo falta de Malta, assim que eu voltei, eu já comecei a ver vagas pra minha área, que eu já trabalhava com pesquisa lá no Brasil.
E aí eu até cheguei a participar de processos seletivos em 2019, participei de 2 que não deram muito certo, assim. Isso tentando a vaga, estando no Brasil, fazendo Isso. entrevistas, né, virtuais. Exato, online. isso. Na pandemia ainda. Isso te fez, assim, pensar, putz, acho que Malta não é para eu ir para Malta? O que aconteceu aí nesse momento, assim? Não, meio que muda um pouco o cenário, sabe? Quando eu voltei e eu comecei a olhar, eu já sabia que eu queria ir pra Europa, não tinha Malta, mas eu não sei por que eu olhava só pra Malta. Acho que é porque eu tinha acabado de voltar e eu queria voltar pra cá. Eu ainda não via como a minha jornada internacional, eu só queria voltar pra cá. Certo. É tipo, o que eu preciso fazer para voltar para Malta? Exato. E aí eu comecei a fazer esses processos seletivos, na verdade eu fiz 2, que não deram muito certo. O meu feedback foi que eu não tinha concluído a faculdade ainda. Então fica uma dica, eu vejo pessoas falando, né? Que a faculdade não é essencial, mas pela minha jornada aqui, as minhas experiências no passado, não ter a faculdade não seguia muito assim no processo. E aí depois que não deu certo, eu falei assim, olha, então vou formar, vou ter um pouco mais de calma e vou criando coisas para melhorar assim a minha questão profissional, meu currículo, e tive esse tempo aí para fazer isso. E que legal, porque você já teve feedbacks das suas entrevistas, né, desses processos seletivos. Foi legal que você já colocou a cara para ver como que era e para entender o que você poderia melhorar, né? Sim. De melhorar um inglês ou algum outro curso que seria bacana, que eles pediriam, né, e tudo, então é bem legal. Isso é muito interessante, porque a gente está acostumado muito com o Brasil, o que o Brasil pede, e aqui muda muito. Então, assim, falando da minha profissão, por exemplo, o software básico que a gente usa no Brasil aqui é diferente. Então, eu acho que quem tem interesse de vir para fora é muito legal ficar olhando o LinkedIn, vendo as páginas para ver o que eles pedem. Para você começar, se é o seu interesse, você tem que fazer alguma coisa, né? Para ir atrás, e é super interessante ver. Pra você se preparar mais focado para cá. E olha que legal, a Isabela, ela conseguiu o emprego, a oportunidade de emprego dela estando no Brasil, né? Isso. Então, beleza, você foi lá, se aprimorou em várias questões, terminou sua faculdade e aí você continuou tentando. Olhando o LinkedIn, onde que foi que você encontrou aí essa oportunidade que você tá hoje? Então, eu tinha definido que... Aí eu não tava mais cogitando Malta. Aí eu voltei à minha ideia inicial de ser Europa. Então eu estudei um pouco de alemão, fui preparando assim. E aí eu formei em março de 2022. E aí meu objetivo era ficar mais um ano, porque eu tava no emprego, tava me dando uma experiência profissional muito legal e eu vi que eles cobram, sim, muita experiência profissional. E aí que tudo mudou, porque eu seguia uma página de meu profissional que ajuda as pessoas a imigrarem em questão profissional, que é a Vivian. E aí um dia ela abriu uma caixinha e as pessoas começaram a mandar as profissões e ela tava fazendo assim, incrível de mandar o que as pessoas precisam pra essa área. E eu falei, eu vou mandar a minha também aqui pra ver o que ela vai falar, né? E aí eu mandei o meu cargo, que eu pensei, ela vai falar assim, gente, ela vai nem responder, né? O que é esse cargo? Mandei lá, UX Researcher. E aí, assim, 5 minutos depois que ela respondeu, ela já me mandou falando que tinha uma pessoa que falou que tinha uma vaga aberta dessa profissão. E eu não tava acompanhando, então eu realmente não fazia ideia. E aí, já entrei, assim, já conversar com ele. E ele só me mandou o link e candidatou meu currículo e dentro, mas eu participei do processo, assim, do começo. Desde, tipo, você mandar currículo, fazer entrevista? Isso. Quer dizer que eu não pulei, que eu participei realmente das etapas mesmo, todo o processo seletivo da empresa. E vamos comentar sobre esse processo. Como que funcionou no teu caso? Então, qual foi o passo a passo até você realmente ser admitida na empresa? Sim. Aí foi um longo processo. Tiveram várias etapas, então, primeiramente, foi uma etapa com RH, que eu acho que é sempre assim, né? E é muito importante também para alinhar. Porque, no meu caso, eu não tenho o passaporte europeu, então foi o maior foco dessa conversa. Ainda estava fechado as fronteiras para brasileiros, eu pensei assim, não vai dar certo. Nossa. Não vai dar certo. E aí foi mais uma conversa para entender essas questões técnicas, que poderiam ser eliminatórias no caso. Mas aí foram super receptivos, assim, falaram, não, a gente vai conseguir, vamos pesquisar e vamos continuar para as próximas etapas. E aí eu tive entrevista com quem seria meu manager, tive entrevista com pessoas do time que seriam relevantes, outra entrevista com a RH. Foi longo, Muitas entrevistas. Isso, durou uns 2 meses. Eu vejo 2 meses? Nossa, é bastante tempo. Eu vi uma diferença muito grande pro Brasil, porque no Brasil, como o mercado tá assim aquecido, ele tá ficando um pouco também mais assim
rápido. Então, as pessoas rapidamente já candidatam, já perdeu um pouco de questões de níveis, então um mercado mais sem fluxo. Aqui não, aqui eu vi que não tá tendo toda essa facilidade no Brasil, não, sabe? Eles realmente investigam, me mandaram uma task para eu fazer, eu tive que apresentar isso, que foi um case. Então, foi realmente um processo assim... Como era no Brasil antes, agora que deu uma mudada. Um processo bem técnico, né? Bem pra saber técnico. Que se realmente você tinha essa experiência que você falava, Exato. essa formação que você tinha, né? Muito legal. Então, 2 meses aí nessa conversa. Foram os 2 meses. E qual foi a sensação de você, no dia que você recebeu a resposta? Você passou no processo seletivo. Nossa, eu não sei nem explicar, porque igual eu tinha comentado, não tava cogitando isso, sabe? Eu já tinha planejado que eu ia ficar um tempo a mais aqui, lá no Brasil, que não tava nem cogitando isso. Inclusive, eu tava do lado do meu chefe em São Paulo, quando eu recebi a ligação em inglês, não tava entendendo nem o que tava acontecendo. Tipo, gente, queria te falar que você passou. Comecei a passar mal. Porque taquicardia ali. Sim, porque eu vi que assim, quando você tem um sonho, era um sonho meu voltar, mas a hora que ele acontece, você fica assim, meu Deus, e agora? Como a Isabela falou, ela não tem passaporte europeu. Isso já deixa o processo um pouquinho mais, né, não complicado, mas um pouquinho mais longo, né? Sim. Então, como que foi? Conta pra gente tudo o que você teve que fazer a partir desse momento que você recebeu a ligação. É um processo, querendo ou não, ele é complicado, porque você não conhece, né? Você não sabe de nada de como que é a burocracia daqui, então você fica assim, o tempo todo, meu Deus, vai ter errado, o que tá acontecendo, o que eu tô fazendo certo. Mas começou, eu tive que ter já umas referências do Brasil, assim, pra ter esse processo. E aí depois eles me pediram um monte de documento, cópia, sabe? De documentos, coisas assim. A empresa que foi organizando, guiando mesmo tudo, eu acho que, assim, é fundamental, porque acho que se eu não tivesse essa ajuda, acho que eu ia ficar assim, eu já tava desesperada com a ajuda deles. Sem, eu não ia saber pra onde que eu ia. E aí eles só foram me pedindo mesmo os documentos. Teve uma primeira aplicação, assim, e aí depois eles aplicaram para o visto que eles chamam K, né? Que aí eu tive que fazer mais outras coisas. Então, basicamente, eu tive que pedir indicações por escrito das empresas. Até só para o pessoal saber o que seria esse visto, né? De pessoas que têm critical skills, né? Isso. A pessoa que é altamente qualificada para vir aqui para Malta, né? Isso. É um visto que sai mais rápido, é muito vantajoso para a empresa, no caso. E aí, eles achavam que eu poderia me enquadrar nesse, por que não? E aí, a gente teve que submeter a esse processo, que aí sim foi assim, um pouco complicado, porque eu tive que depender das outras empresas no Brasil, para mandarem uma comprovação que eu trabalhei, o meu último cargo. Então, é bem relevante isso, sabe? Eu vi que é muito relevante o cargo, a experiência, o tempo. Inclusive, tem um tempo mínimo para você poder aplicar para essa modalidade do visto. Então, foi basicamente isso, aquela certeza de, meu Deus, o que vai dar? Mas, assim, tudo correu bem, sabe? Por mais que tenha essa incerteza, porque primeiro eu recebo uma aprovação, né? E só depois eu concluo aqui em Malta. Então, essa primeira parte teve essas questões burocráticas, mas, assim, correu bem. E quanto tempo que foi, assim, então, você recebeu a resposta, quanto tempo que durou esse processo de você pegar referência, de você dar entrada no visto, de você receber essa aprovação? Tudo isso no Brasil ainda. Isso, tudo no Brasil. Eu acho, não me lembro direito, mas no começo, assim, para pegar documento, etc., e preencher coisa, e aplicar, demorou basicamente um mês, sendo que 8 dias corridos foi o tempo que o Identity Malta, o órgão responsável pelo visto, demorou para me dar essa aprovação que eu poderia sair do Brasil e vir para Malta. E daí, a partir do momento que você recebeu essa aprovação, já foi super rápido para você vir ou você teve um tempo assim para você respirar e se organizar no Brasil e pensar, nossa, agora eu vou me mudar, né, para um outro país de fato, né? Tinha 2 cenários. Teria o cenário que eu não teria esse tempo, que foi o primeiro que eu aceitei. Então, quando ficou pronto, assim, o visto que eu poderia vir para Malta, eu logo pensei assim, nossa, eu quero ir rápido, eu tô ansiosa. O meu chefe tinha falado que quanto antes eu começar, seria melhor. E eu tinha 2 datas de começo. Uma que seria no começo de junho e a outra no final de julho. E esse a gente estava, assim, no meio de maio. E aí eu fui, aceitei a de junho, etc. E aí é legal que todas as empresas aqui em Malta, se você for ver o que elas oferecem uma acomodação. Só que para eu começar a trabalhar, como eu falei, são 2 partes do visto, né? Eu teria que terminar ele aqui. Eu só posso trabalhar com esse visto finalizado.
E para isso eu preciso de uma acomodação no Você meu pegar nome. o teu ID, né? Que Isso. seria a identidade aqui de Malta, Isso. ela teria que estar aqui, né? Isso. Com o Blue Paper eu já consigo trabalhar, que é, primeiro você vai aqui no Ident Malta, físico, recebe esse Blue Paper, só depois que você vai receber o ID, mas com o Blue Paper você já consegue trabalhar. Mas para conseguir o Blue Paper, você precisa de ter um apartamento no seu nome, alguma coisa no seu nome, um endereço. E é aí que tudo começou, né? Porque isso era meio de verão. Foi impossível achar uma coisa rápida, assim. Aí começou a me desgastar muito. Então eu tava acordando, assim, 3 horas da manhã no Brasil pra pegar todo o horário comercial de Malta, pra não perder um tempo. E foi uma coisa, cena de filme, sabe? Eu achava um apartamento, não, dobrou o preço. Não, alguém ofereceu mais. Então eu falei, meu, o que que vai acontecer comigo? Porque esse processo, já estando aqui em Malta, ele acontece muito rápido. De você, sim. né, visitar já, e você estando longe, é pior, porque você não tinha essa liberdade de você chegar, ai, ó, tô te dando depósito agora, adorei. Confio. Nossa, então é bem complicado, né? Você tem que fechar uma acomodação estando no Brasil ainda. Exato. E aí começou a bater o desespero. Sim, e também tinha uma coisa, quando eu vim no intercâmbio, eu morei em Slima. Então eu era, assim, bem intercambista, né? Conhecia Slima, St. Julian's, etc. Depois eu não conhecia mais nada. Então a pessoa me oferecia, então, essa localização é ótima. Eu falava, meu Deus, eu não faço ideia se é, se não é. E aí eu comecei, no começo, assim, nos 2 primeiros dias, eu ainda tava um pouco criteriosa. Eu ficava assim, não, essa localização não. Chegou um ponto que eu não tava conseguindo mais nada, que eu só aceitei. Então eu aluguei um apartamento, que eu tinha um vídeo de 2020 e só confiei, assim, sabe? Nossa. Fiz o depósito que a gente tem que transferir um mês, mais a taxa de agência. Ainda bem consegui um brasileiro agente que, né, pelo menos entende o que brasileiro gosta, porque os apartamentos aqui são bem diferentes, né? Bem diferentes. Então, tendo um brasileiro, ele já sabe, assim, o brasileiro não gosta disso. Então, pelo menos teve isso, vim na sorte, mas isso pegou muito a minha energia, sabe? Foi um processo muito cansativo, somou junto com o visto, foi muito rápido, assim, e eu pensei assim, nossa, eu não consigo, e agora? Porque, basicamente, quando eu arrumei o apartamento, eu arrumei ele, tipo, numa quarta, eu já viajaria na segunda. Nossa! Não, e tem a ansiedade toda, né? De você tá fazendo todo esse processo e ainda de você mudar de país, porque você não tá vindo mais como intercambista, né? Agora é um outro olhar, eu vou me mudar. Preciso levar tudo. Preciso levar tudo, arrumar tudo, né? Então, precisa virar uma chavinha na cabeça também, né? Exato. Então, ficou muito apertado aí. Fiquei desesperada. Eu não tava nem dormindo. Falei, não consigo. Não, eu poderia vir, né? Mas isso eu queria virar essa chave. Eu tava realizando um sonho que mesmo não acontecendo na época, aconteceu numa época talvez melhor ainda, sabe? Oportunidade. Então eu queria virar essa chave. E aí mandei mensagem pra empresa perguntando se eu ainda podia. Na segunda foram super receptivos. Não, claro que pode. E aí eu tive, assim, um tempo lá no Brasil pra esfriar a cabeça, começar a pensar. Já com o apartamento alugado, estão já pagando aluguel, mas mesmo assim, sabe? Deu pra sonhar com o apartamento, deu pra ver a região inteira do apartamento, então foi ótimo pra vir aqui. Veio na correria, né? E com a energia renovada, pronta pra ver. Senão eu ia chegar, já ia ter que ir, porque a gente tem que fazer várias coisas aqui, né? Burocracia. Exame médico. Então eu ia chegar e já ia ter que fazer isso e já começar a trabalhar, sabe? Então deu uma respirada e é uma coisa que eu recomendo para as pessoas, porque é muito difícil mudar, né? Ninguém entende, só quando muda. Só quando muda. O tanto que a gente precisa ter um psicológico, o tanto que é incerteza. Então, por exemplo, eu falo sempre assim, ir no supermercado é diferente, a gente precisa adaptar e ir no supermercado, então é uma adaptação, assim, então recomendo para todo mundo ter esse tempo, vir mais calmo, se tiver essa possibilidade, né? Claro. E beleza, aí você conseguiu vir finalmente aqui para Malta. Como que foi essa adaptação aqui? Beleza, você já conhecia Malta, porém agora você está olhando de outra forma. Agora você vai morar aqui. Como que foi essa adaptação, principalmente no trabalho também, né? No ambiente ali da empresa? Se era muito diferente do que você estava acostumada no Brasil? Até porque aqui tem gente de todo lugar do mundo, né? Como que foi isso, assim? Então, eu mudei um pouco antes, já que eu já poderia vir, a empresa que compra minhas passagens, então eu quis passar um mês de férias aqui. Então eu vim, já estava assim, acostumando, resolvendo as coisas, tive tempo para fazer o exame médico que eles pedem, ir no Ident Malta, pegar meu Blue Paper, meu card, etc. E aí foi um processo para eu ir conhecendo, então eu tive tranquilidade para isso, sabe? Como eu já conhecia Malta, mas eu conhecia Malta assim, tô indo embora daqui 3 meses. Agora não, agora eu vou viver aqui, como que vai ser
Mas eu acho que um dos motivos que me fez, sabe, escolher Malta, falar, não, Malta vai ser legal pra mim, porque é um ambiente muito fácil de se adaptar, né? Não é tão diferente, não tem aquela questão de clima. Então, basicamente, não tive muita dificuldade de adaptação, mesmo já tendo vivido aqui, não foi por isso, sabe? Foi basicamente, tipo, ser fácil, as pessoas estão aqui na mesma situação, o quanto de gente que tá aqui mudando. É mesmo? E é um clima legal, então não tive tanto problema assim. Na empresa, é um pouco diferente, então as pessoas que trabalham comigo elas são mais europeias, eu trabalho com inglês 100% do tempo, e isso ainda até hoje me dá um pouco de ansiedade, sabe? Eu aprendi as coisas em português, são aquele vocabulário específico, não tem ninguém que fala português no meu time específico, é só inglês, né? Pessoas de toda a Europa, mais europeu, sabe? Dá um pouco de diferença, mas a gente aprende a lidar, sabe? Tem várias vantagens, então eles são mais diretos, eles são assim, mais prático, sabe? Então já vai não fazer... Não fica enrolando muito do que tem que falar, do que isso, precisa ser exato. feito, né? Isso eu acho bom, porque brasileiro tem um jeitinho de você ficar meio desconfortável. Você não sabe se tá falando a verdade, se não tá. Aqui tem essas vantagens. E como tá todo mundo, mesmo sendo europeus, muitas pessoas que trabalham comigo são de outros países. Então passaram por esse processo. Então, todo mundo tá ali naquele mesmo ambiente, a empresa tá adaptada para isso, não só a minha, todas as empresas aqui, né, recebem milhares de pessoas de outros países. Então, assim, é bem tranquilo. Eu não tive problema de adaptação só com a língua, que eu ainda tenho que virar. Assim, né? Que mesmo que você saiba, você passou pelo teste, fez a entrevista, tipo, você está apta, né? Sim. Ainda assim, a gente mesmo se sente inseguro, né? De, um vocabulário específico, ainda mais da tua área, né? Exato. E até pra quem, eu acho que você não chegou a comentar, mas você é formada em... Estatística. Então, é muito específico, né? Muito. E às vezes as pessoas acham que, como é uma área tão específica, independente da área que você esteja, né, trabalhando, não vai ter oportunidade pra mim. E olha, né, como tudo aconteceu ali para que você viesse para Malta. Isso é muito legal, né? E beleza, você é formada em estatística e você entrou numa empresa que é da área de iGaming, né? Como a gente já falou em outros vídeos, outros episódios aqui dessa série, é um mercado muito forte aqui em Malta, né? Então, várias empresas terceirizadas ou não trabalham em relação a essa área. O que você faz hoje? E se você já tinha experiência com isso, né? Era algo que você precisava ter experiência com apostas e tudo? Não, então, eles não pediram e eu fui muito clara no começo, porque assim, na minha área, geralmente você tem um pouco de contato com tudo, né? Porque como experiência de usuário, você escuta. Para esse caso específico, no caso eu trabalho com o Sportsbook, então quando eu estava fazendo o processo seletivo, que eles falavam disso, eu falava, olha, não sei do que se trata, assim... realmente no Brasil não é tão forte, eu não sabia, mas eu fui muito clara para eles sabem disso, eles estão acostumados, então, igual você comentou, então aqui tem muito esse mercado, eles precisam de mão de obra, eles precisam muito de mão de obra, então você abre no LinkedIn, você vê várias vagas, e assim, eles sabem que é possível aprender, é muito difícil, né, não é uma coisa tão, assim, antiga, as pessoas que estão vindo têm que passar por essa curva de aprendizado, é uma curva de aprendizado um pouco complicada. Não é tão fácil, porque principalmente por esse que eu comentei, sabe? Tudo que eu trabalhei, mesmo não sabendo do mercado, eu escuto as pessoas falando. Isso eu nunca tinha escutado, então tá sendo começado do zero, mas assim, tem todo suporte, tem várias coisas que dá pra você aprender. Aqui na Europa é muito forte, então pra você começar a ouvir falar, você escuta, né? Isso é fácil, tem vários conteúdos orgânicos mesmo, sabe? YouTube, etc, grupos. Então dá pra aprender. É um pouco diferente, né? Um pouco difícil, mas assim, dá pra aprender. Não foi algo que te impediu de aplicar pra essa vaga? Não. E até os meses eles falam assim, não dá pra gente, imagina, pegar um profissional de uma área que já é específica, no caso da minha e várias outras, né? Porque aqui falta mão de obra pra praticamente tudo. Então, pegar esse profissional e ainda pedir que ele tenha experiência em Sportsbook, no caso. No caso, a minha empresa são os dois, né? Cassino também, mas eu fico mais por Sportsbook. Tem uma pessoa... Só explica aí, pessoal, o que é exatamente isso que você faz, só para o pessoal ter uma ideia. Tá, são jogos de aposta, no caso, são todos online. E o Sportsbook são aqueles jogos de aposta em esportes. Então, futebol, vôlei, você assiste a partida, quem que vai ganhar, várias essas coisas. Então, esse é mais o meu foco mesmo. E tem o cassino também, né? Que acho que todo mundo sabe, mesmo andando no Brasil. E online, mas eu fico com o Sportsbook.
Olha que legal, então você teve que aprender tudo zero. Tô aprendendo. Tá aprendendo, é um processo ainda, mas isso não foi um impeditivo para você aplicar e tá hoje na empresa. Então, muito legal para o pessoal saber disso. E falando um pouquinho mais agora sobre média salarial. Então, é uma área específica, né, UX Researcher. Então, qual que seria essa média? Pensando ali, né, que você já é uma profissional com bastante experiência, você já não entrou num level mais baixo, né? Como que é essa média? Então, isso foi uma coisa, quando eles perguntam, né, toda empresa pergunta expectativa, o que já sabe, é difícil achar aqui em Malta, sabe? Eu acho que é difícil você saber quanto que dá pra você confiar e ao mesmo tempo você quer muito ir, então você fica assim, meu Deus. Não posso falar muito alto a minha expectativa salarial. E, né, pra você começar. Então, assim, eu tive que considerar algumas coisas. No Brasil, eu tinha 4 anos de experiência, etc. Mas focada no Brasil, eu tô na minha língua nativa. Então, eu sabia que eu ia passar por essas coisas, assim. Não sei se é questão minha de brasileiro, né, se auto-sabotar, mas, não sei, eu me submeti a não me colocar com tanta experiência, porque eu tô aberta a aprender, mercado novo, tudo novo. Então, eu vejo assim, tendo experiência, mesmo assim, essa questão nova, eu vejo que a média salarial é em torno, assim, anual, 38 mil, claro. Um pouco menos, dependendo da questão. De experiência. Isso, e mais também com o que você vai se sentindo confortável, você vai entendendo, e nível de experiência superior também. Então, 38 mil, assim. 38 mil de média. E pode chegar aí até, o quê? Seus 50 mil, 60 Pelas mil? minhas pesquisas, eu acho que chega nos 60 mil, sim. Então, só para vocês saberem que é anual, né? Bem comum o pessoal falar que quando você fala pretensão salarial, sempre anual, né? Que você sempre vai ganhar anual. No ano aqui. Então, não, imagina, 38 mil mensal. 38 mil euros mensais, gente! Cadê o teu iate aqui em Malta? A gente vai sair depois. Já tá marcado nosso rolê depois. Sim. E uma coisa, antes da gente ir para caminhar para o final, gente, mostra aí o que você tem no seu braço. Então, é um pouco complicado, porque no Brasil fazia sentido, sabe? No Brasil as pessoas... Eu poderia explicar que hoje em dia as pessoas aqui em Malta, elas vêm e ficam assim, gente, temos aqui uma fã do país, o que é isso? Ela quer propagar esse amor. Então eu tenho uma tatuagem. Olha, gente, ela tem uma tatuagem de Malta. Olha que legal, né? Que eu fiz depois do intercâmbio com a minha melhor amiga, que eu conheci ela aqui. E assim, eu fiz essa tatuagem com ela tem também no mesmo lugar. A gente fez na cidade dela, no Brasil, enfim. Um momento muito incrível, né? Então ele ficou aqui. Querendo ou não, é um momento que marcou tua vida, né? Marcou muito. Porque de você estar aqui hoje com um emprego e tal, foi porque você já conhecia Malta. Senão, às vezes, você nem pensaria nesse destino, Exato. né? E muita gente não considera Malta, né? Pra entrar pro mercado de trabalho europeu. O que você pode dizer sobre isso? Porque você falou que, qualquer lugar da Europa, pra mim, pra eu entrar, tava ótimo. Mas você acabou vindo pra Malta porque você já conhecia. E quem não conhece? Será que vale a pena considerar eu Malta? acho que vale super, assim, pelas minhas experiências, tanto de adaptação, como a gente já comentou, né, é um pouco brasileiro, mesmo não sendo brasileiro. E também tem aquelas pessoas que falam assim, eu vou falar português, não vai ser bom para inglês. Também não concordo com isso, eu raramente falo português, então, só fazendo esse adendo que eu escuto isso sempre. Tipo, mas você trabalha numa empresa, você deve falar português. Eu não falo português, se eu falar português, vai ser pra pessoa não entender, né. Se eu quero não ser entendida, aí eu falo, quero xingar a pessoa, eu falo... Exato, eu tenho que ser isso. Então, assim, tem todas essas questões de facilidade. É um país que fala inglês, então isso é ótimo, né? Porque pelo menos você já tem essa língua, você não precisa ter uma outra. Adaptação muito fácil e também o mercado de trabalho muito aquecido. Então, igual você comentou, as empresas de iGame, elas estão aqui. As maiores delas têm sede aqui, é uma vantagem para elas estarem aqui. Então tem muito mercado, como toda a Europa, né? Eles estão precisando de mão de obra, mas aqui em Malta tem muito. Tá contratando demais. Demais. Eles necessitam, não acham esses profissionais. E na minha experiência, a parte burocrática foi assim, desgastante, né? Que eu comentei da ansiedade. Mas eu vejo pessoas candidatando para outros países, 3, 5 meses, eu tive um processo assim, super simples, todo apoio. É um país que está preparado para receber pessoas de fora, então as empresas, assim, elas sabem de tudo que você vai passar, então elas te dão esse suporte. Eu fico pensando, será que outro país que não tenha tanto isso? Malta, o foco é isso. Você vai para a empresa, tem maltês, mas não é a maioria, né? Então eles sabem o que está conversando. Tem gente de todo canto, né? Exato. Não necessariamente com passaporte europeu, né? Sim. Então, isso é muito legal, de ter esse suporte mesmo, para fazer tudo ser o mais tranquilo possível, você já vir com o seu emprego garantido. Já não basta ansiedade, já né? não basta ansiedade. Isso já, pelo menos, está eliminado esse estresse. Sim. E sobre dica?
para quem tá querendo vir trabalhar aqui em Malta. Até às vezes é uma pessoa super qualificada no Brasil que às vezes pensa, nossa, vai ser difícil para arrumar um emprego. Ou será que eu preciso ir para Malta para arrumar um emprego, né? Que não foi o teu caso? Não foi. Tudo aconteceu no Brasil. O que você diria de tudo que você passou de experiência até agora? Primeiro eu diria para as pessoas assim que ficam nessa dúvida, vou para Malta, não vou para Malta, mudo para outro país e eu vejo que a qualidade de vida assim, é uma coisa absurda, sabe? As pessoas ficam convertendo, às vezes eles olham uma coisa que a gente compra e ficam assim, nossa, mas isso é muito mais caro que no Brasil. Mas o poder aquisitivo, a qualidade de vida, sabe? Por exemplo, eu atravessei o país hoje super simples, é um outro nível. Então vale a pena por essa questão de qualidade de vida, coisa que você não acha no Brasil, nos centros, né, que é onde você trabalharia. E também tem as outras questões. Então, por exemplo, se você quer vir, é muito relevante você ver o que eles pedem, igual eu falei. Então, se prepara. Eu tinha um palpite de talvez vir para a Europa mais informalmente, não informalmente, né? Eu digo assim, não tanto na minha área, mas eu vi que era possível. Então, se prepara, vê o que essas empresas estão pedindo, qual que está sendo a tendência para o seu mercado, para a sua carreira. Se prepara para isso, estuda o inglês, estuda outra língua, caso seja país, mas para Malta mesmo. Estuda esse inglês, vai aprimorando. Não precisa chegar aqui e já querer falar igual uma pessoa fluente, porque isso nunca vai acontecer. Sim. Mesmo você trabalhando no Brasil, falando um pouco lá, não é a mesma coisa. Vai ser totalmente outra realidade. Isso. Igual eu comentei que eu tô ainda sem confiança, tô nesse processo, mas eu acho que é uma coisa que tem de brasileiro também, né? De não confiar, de querer ser perfeito. Mas assim, não preocupa com isso, são processos que só vai acontecer quando você estiver aqui. Então você vai se preparar, você vai fazer aulas, anos de inglês, mas você só vai ter essa confiança estando aqui. Então não deixe isso te impedir. Participa das conversas, eles estão precisando de mão de obra. Então, você tá ali, eles querem que você esteja ali, não é só você que quer estar ali. Tem uma via de mão dupla. Exato. Então, assim, não deixa isso te prender, se candidata, vê o que olha as páginas de LinkedIn, tem muita vaga. Então, acompanha mesmo, assim, acho que isso são as minhas dicas. Sabe, vim aberto também, vim aberto para essa vida, para viver o que tem para viver aqui, né? E se talvez você quer ir para outro país, ou mesmo Malta pode ser uma porta de entrada, por todas as questões, né? De estar tão fácil para vir. Tem muita oportunidade de emprego nessas empresas, né? E não só aqui falando da área dela, mas, gente, para tudo quanto é área. É exatamente essa dica de olhar o LinkedIn, né? Isso. Buscar lá o que a tua qualificação e ver o que tem lá para você já ver os requisitos e se preparar, né? Eu sei que tem outras páginas, mas para minha área específica, que é mais tecnologia, o LinkedIn tá todo ali. Então você consegue ver, vai fazendo uma pesquisa. Eu sou pesquisadora, eu vou dar dica de fazer pesquisa. Vê aí o que tá pedindo, vai se preparando. Mas também não tenta chegar perfeito, sabe? Talvez já faz uma entrevista para te qualificar, para você ver o que você vai precisar mais, igual aconteceu comigo, né? Você já perdeu aquele medo e já entendeu o que era preciso. Exato. Talvez você acha que você está se sabotando, quer mais, mas talvez isso já esteja super suficiente. Então aplica, testa, vê como é que vai ser, pega essa confiança. Então eu fiz esses 2 processos no passado, vi o que eles pediam, a questão da formação, o que era relevante, então você já vai se moldando. E aí, assim que eu formei, eu pensei que eu ia ter que fazer mais cursos, um mestrado, etc. Assim que eu formei, eu já consegui vir. Então, assim, você vai trabalhando, mas não espera, vai fazendo tudo pra você ver onde você tá, sabe? O que você precisa pra chegar, ou talvez você já chegou e nem sabe, né? Nem sabe, olha só. Espero que você tenha curtido esse bate-papo aqui com a Isabela, porque eu amei. Obrigada, eu também Isabela. Gostei muito. Obrigada pelo convite. Que isso, ó, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a profissão da Isabela, processo, né? Sim. Deixa aqui nos comentários. Vou tentar ajudar todo mundo. É isso aí. E segue também lá, vamos deixar aqui o Instagram da Isabela. Quem quiser seguir, tem que solicitar lá a amizade. Ela vai ver se ela curte tua cara pra ver se ela te aceita, né, Isabela? Ajuda nos comentários, pode seguir. É isso aí. Se você quiser ver outras profissões, outras áreas, histórias, se você conhece alguém que tem uma história muito legal de trabalho aqui em Malta, deixa a sua dica, a sua sugestão aqui nos comentários. E deixa seu like, se inscreve no canal, todo aquele processo que vocês já sabem. É isso, até o próximo episódio, próximo vídeo. Tchau! Tchau!